Programa Observações. Apoio Gox Internet. Conexão sem limites. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos da atualidade. Por que será que as pessoas têm tido cada vez menos relacionamentos? Porque eles têm durado muito pouco. Bom, tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Cada novo começo é uma oportunidade de correr atrás dos seus sonhos, explorar caminhos ainda não trilhados e abrir portas que antes estavam fechadas. Cada escolha que você faz hoje te aproxima do futuro que você sonha para você e para quem você ama. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa para esse novo começo. Com o inglês Number One, seu futuro dá o start. O que você está esperando? Inscreva-se agora! Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Automação, materiais elétricos em geral, padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas,
Contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Vacinar leva só alguns instantes. A proteção fica para toda a vida. A campanha de vacinação chegou às escolas do município. Isso facilita o acesso e garante mais proteção para todos. É simples, rápido, gratuito e seguro. A Câmara Municipal de Pará de Minas apoia essa iniciativa. Vacinar é cuidar de quem mais importa. Câmara Municipal de Pará de Minas. Vacinação é para toda a vida. Bom, segundo dados aí do IBGE, em 2022, que são os dados mais recentes do último censo, 420 mil pessoas tiveram divórcio, gente. E isso cresceu e muito nos últimos anos, o que mostra que as pessoas estão tendo, além de dificuldades, a questão também de intolerância, de não saberem lidar com as próprias emoções. E claro, a gente vê isso espelhado no nosso dia a dia. Bom, e para falar sobre esse assunto, por que a sociedade não tem conseguido aí relacionamentos tão duradouros quanto antigamente, eu recebo aqui o psicólogo clínico Clenderson Xavier. Bom, Clenderson, obrigado pela sua presença aqui hoje no nosso programa. Claro, né, a gente está fazendo esse programa especial porque nesse mês de junho se comemora aí o Dia dos Namorados, mas ao mesmo tempo também o nosso programa hoje é para falar de relacionamentos em geral, o nosso relacionamento com a gente mesmo, né, com quem mora com a gente, ou então com um relacionamento amoroso, né, afinal é o mês dos namorados. E eu já começo o programa te perguntando justamente isso, né? A gente tem alguns filósofos aí, como Bauman, que falam que a gente está vivendo relacionamentos líquidos, né? Ou seja, começa, dura e acaba numa facilidade incrível. Como que você percebe isso hoje em dia? Henrique, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E exatamente isso. Bauman, ele escreveu esse texto, existe o termo, né? Relacionamentos líquidos, justamente para poder simbolizar, para poder explicar que as pessoas hoje vivem relacionamentos cada vez mais frágeis. As pessoas, elas querem conexão, elas querem profundidade, mas elas têm medo de se aprofundar nas relações, seja por causa dos traumas, por causa das suas próprias vivências, por causa das experiências passadas, os traumas não trabalhados, não resolvidos. Então, as pessoas querem conexão, mas têm medo de se conectar. E muitas vezes é mais fácil descartar, dissolver, do que trabalhar aquela relação. Agora, como que isso tem impactado também o nosso dia a dia? Por que eu pergunto isso? Porque cada vez mais você, né, atende muitos casais no seu consultório também, a gente vê também os outros psicólogos atendendo os casais, é cada vez maior o número de pessoas que vão através, né, das consultas e tudo mais, reclamar do parceiro, então reclamar da relação, ou então acabar com a relação. Então como que você vê esse impacto desses relacionamentos líquidos, dessa intolerância em se relacionar com o outro, no nosso dia a dia, como que isso tem impactado as pessoas no geral? Sim, de uma forma muito negativa, realmente, né? O impacto que nós percebemos hoje nas relações é justamente esse, é o que diz Bauman, relações líquidas, né? Porque as pessoas, elas estão tendo dificuldade principalmente na comunicação. Nós vemos aí, eu recebo muitos casais no consultório que chegam com determinadas queixas. Nós percebemos que, na maioria das vezes, as causas dessas discussões, desses conflitos, são gerados pela falha na comunicação. Muitas vezes aquilo que o parceiro ou a parceira diz não é totalmente compreendido pelo outro. E nessa busca pela imposição das ideias, nessa busca pela imposição do querer estar certo, é gerado o conflito. E a intolerância faz com que as pessoas assumam, adotem essa perspectiva onde se desfazer, sair daquela relação é, entre aspas, mais fácil do que trabalhá-la. É mais fácil do que tentar consertar.
Agora, a gente sabe que o ser humano ele é um ser social, né? Então, muitas pessoas falam, eu prefiro ficar sozinho, eu preciso da minha individualidade e tudo mais. Claro que todo mundo precisa da sua individualidade, desse momento ali, às vezes, mais introspectivo e tudo mais. Mas o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Então, como lidar com isso também, com esse contraponto que a gente está falando, das pessoas quererem se isolar, já que a gente vê um número de pessoas solteiras gigantesco, mas ao mesmo tempo também a maioria delas querendo se relacionar, só que não tem tato para isso, então não tem a habilidade certa para lidar com o outro. Sim. Henrique, interessante essa questão. Existiu um filósofo inglês que ele escreveu o seguinte: nenhum homem é uma ilha. E de fato ele está certo, porque ele se refere à vivência do homem, à convivência do homem em sociedade. E de fato, o homem ele é um ser social. Ele é um ser que, de fato, nasceu para poder viver em sociedade. Não é que ele precise, né? É diferente. Porque o homem ele consegue viver sozinho, desde que aquilo seja uma escolha, ele se sinta bem com isso. A questão é que as pessoas, através das suas carências afetivas, através das questões emocionais não trabalhadas, não discutidas e, na maioria das vezes, não demonstradas, elas projetam essas carências em suas relações. Então, elas percebem que os relacionamentos surgem mais como necessidade do que por escolha. Então, é aí que fala... A sociedade em si, ela cria muito esse dilema, onde diz que a pessoa, ela só é feliz se ela estiver com alguém. Tem um filme muito interessante, que eu concordo muito com isso também, ele chama Na Natureza Selvagem, né, que é a história verídica de uma pessoa que se isolou, né, foi para o Alasca, ele acabou falecendo lá, e acharam ele tempos depois com os dizeres: a felicidade só é real quando ela é compartilhada. E de fato é, mas desde que a felicidade ela seja compartilhada por escolha, não por necessidade. Então as pessoas, elas têm demonstrado esse medo de se relacionar, se isolando, né, onde elas encontram sentido na solidão e não no prazer de estar em companhia de uma outra pessoa. Então elas transformam, na maioria das vezes, a relação em uma necessidade e não numa escolha, como eu disse anteriormente. Agora, a gente faz um contraponto também com o passado, né? Muitas pessoas falam assim, mas na minha época as pessoas elas consertavam, hoje em dia não se tem mais isso, você acaba terminando logo o relacionamento e partindo para outra. O que mudou, na sua opinião, né? Do passado para o presente, né, para essa atualidade de hoje, que a gente tem uma tecnologia que hoje nos conecta cada vez mais, mas ao mesmo tempo nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros. Interessante esse ponto de vista também. Já recebi muitas pessoas no consultório, 20, 30 anos de casados. E ao longo desse período, eu pude observar que o que mudou, o fator geracional, né, a geração, essa mudança de gerações, tem um impacto direto também nas relações, nesse aspecto. Por quê? O que difere as relações de antes das relações atuais? Quando você diz, na minha época era diferente, e de fato era. E nós precisamos levar isso em consideração, porque antes existia tolerância, existia paciência, mas também existia uma cultura em que o divórcio, a separação era muito discriminado. Em que, por exemplo, a pessoa que se divorciava, principalmente a mulher, era muito julgada, né? Era muito apontada. Nossa, mas você nessa idade divorciada. Então existia um julgamento, né? O que muda hoje em dia é que realmente há uma flexibilidade, sim, né, o que é algo positivo, mas também existe essa mudança no fator cultural das gerações da impaciência, justamente porque as pessoas encontram mais facilidade em trocar de parceiros, de parceiras, do que discutir a relação. Então antes tinha toda essa questão do fator cultural em si, mas também tinha a paciência, tinha a tolerância, tinha a cultura, o que os tempos, de acordo com a evolução, conforme o tempo vem passando, houve sim, trouxe essa mudança positiva por alguns pontos, mas
infelizmente, negativa por outros. Agora, em relação à tecnologia, antes da gente começar o programa, a gente estava até conversando aqui, porque a tecnologia tem 2 pontos, né? Ela tem a questão negativa e a questão positiva. Então, você tem uma tecnologia que, ao mesmo tempo que aproxima todo mundo, distancia em relação também a essa questão, né, da facilidade, você passar para o lado, se você faz como se fosse ali uma revista da Avon, né? Não é o perfume que eu quero, próximo. Então, assim, tem isso também, mas ao mesmo tempo a tecnologia nos aproxima. Então, como que você também percebe essa questão da tecnologia hoje impactando diretamente as questões relacionais? E quando eu falo isso, não é só no caso amoroso, é também com os amigos, é também com a família, é com uma pessoa, né, com um próprio indivíduo. Sim, a tecnologia hoje em dia eu enxergo como uma ferramenta com inúmeras possibilidades, né, Henrique? Então, por exemplo, existe o fator positivo, sim, onde a tecnologia ela pode aproximar pessoas, mas existe o fator negativo, onde a tecnologia afasta as pessoas. Eu já recebi casos no consultório, citando um exemplo aqui, em que o casal discutia por WhatsApp. Então, às vezes, estava ali, um no quarto, estava o outro na sala, mas estava discutindo ali, né, um com o outro. E a gente percebe que, nesse sentido, a ferramenta, a tecnologia enquanto ferramenta, ela depende muito mais do usuário do que a própria ferramenta em si. Né? Eu tenho exemplos de casais que se conheceram através de sites de relacionamento e se casaram. Né? Eles se conheceram e se casaram por lá. Então, acredito muito que a tecnologia nesse ponto, se ela bem utilizada, se tiver essa perspectiva, né, em relação ao uso, mas de uma forma consciente, ela pode ajudar muito. Pessoas introspectivas, por exemplo, que não conseguem às vezes socializar de forma tão direta em ambientes abertos, como bares, né, por exemplo, e têm encontrado uma facilidade maior de conversar, socializar com outras pessoas de forma consciente, madura e intencional também, porque existe a intenção no meio de tudo isso. Eles têm encontrado uma grande oportunidade de socializar com essas pessoas também. Então, é sempre os 2 lados da moeda, né? Tem sim um fator positivo, tem sim os fatores negativos também, mas acredito que em termos de ferramenta está muito mais associado a quem as utiliza, a quem utiliza a tecnologia em si. Agora, esse uso também demasiado, e quando eu falo uso da tecnologia, porque a gente percebe a todo momento que as pessoas estão viciadas, né? Viciadas aqui no telefone, no tablet e por aí vai. Isso também tem prejudicado, na sua opinião, esse uso em excesso? Porque muitas vezes também a pessoa está trabalhando, aí às vezes ele também não consegue responder um WhatsApp, aquilo ali já é motivo de briga, né? Então, assim, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela aproxima muito também, ela tira um tempo enorme da gente para as nossas rotinas do dia a dia, né? Tem gente, eu mesmo faço isso, controlo ali o tanto de horas que eu passo na frente do telefone, justamente porque senão meu dia não rende. Então isso também tem causado em muitos transtornos, principalmente para os casais, né? Sim, sim. Porque o que acontece? Você citou a respeito do celular, né? Mas óbvio, quando eu falo sobre essa divergência que existe nas relações, né, em termos da tecnologia, né, falando diretamente sobre o celular em si, que é uma tecnologia que tem agregado, que trouxe muitos benefícios, né, para as pessoas em si. Temos que levar isso em consideração, obviamente, mas vamos citar um exemplo. Se eu pego o seu celular, dá licença, e eu começo a conversar com você, né, você percebe que eu estou te dando total atenção se eu converso com você com o celular na mão ou não? Se você não estiver mexendo nele, não. Se a gente estiver conversando igual aqui, tudo bem, né? Agora, se a pessoa está conversando, está ali mexendo no telefone. Sim, exatamente. Mas quando eu converso com você, com o celular em mãos, eu dou a impressão de que a minha atenção não é total, não está sendo totalmente direcionada para você. Por quê? Eu estou segurando aqui um instrumento que pode tocar a qualquer momento, pode receber uma chamada, e isso vai tirar a minha atenção. Se eu chego até, né, o local aqui, e eu pego o celular e eu coloco ele com a tela para baixo, ainda assim, eu estou te dando total atenção? Você acha que a minha atenção ela está totalmente direcionada a você, ou ainda assim eu estou aqui com um instrumento tecnológico, talvez aguardando uma chamada, uma ligação, ou de prontidão para poder receber qualquer coisa, qualquer tipo de notificação?
a minha atenção ainda assim não é totalmente direcionada para você. Mas, se eu chego, eu pego esse celular, eu coloco ele aqui. Você acha que a minha atenção agora ela é total para você? Depende, porque se ele começar a tocar... Sim, exatamente. A divergência, sim. Vou te devolver aqui o seu aparelho. Sim. O que eu quero dizer nesse sentido é que o celular também, enquanto ferramenta, não podemos associar a responsabilidade ou a culpa, por assim dizer, totalmente ao celular, por exemplo. É muito mais sobre o usuário, como nós decidimos utilizar essa ferramenta. Na maioria das vezes, quando nós conversamos ou quando a gente está na companhia de outras pessoas, o ideal é que você deixe o celular fora de vista, no modo silencioso. Se estiver aguardando alguma ligação urgente, aí sim, tudo bem. Mas se for numa reunião, numa conversa entre amigos, ou se você estiver junto com a sua parceira, com o seu parceiro, né, o ideal é que você deixe aquilo ali de lado. Deixe no bolso, né, deixe no silencioso, né, deixe no modo avião, para que você dê essa atenção. O que as pessoas não conseguem entender hoje em dia é que, por causa da quantidade de dopamina, né, que é liberada no nosso organismo, e de recompensas que é gerado por esse instrumento, nós não conseguimos nos desprender facilmente, porque isso gera um vício, gera sim uma recompensa também, quanto qualquer outro tipo de substância, por exemplo. Ok, Clênis, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Você está cansada de academia lotada e de ser apenas mais um no meio da multidão? Você precisa conhecer a Exclusive Personal Studio. Tá esperando o quê? A Exclusive está localizada na rua Professor Ignésio Moreira Mendonça, número 880, no bairro São Luís, em frente ao condomínio Alta Vista. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 5 às 21 horas e dia de sábado, de 7 às 11. Venha fazer uma aula experimental. A primeira aula é por minha conta. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza, suítes standard, dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3
3246-9702 ou 99669-1755. Automação, materiais elétricos em geral, padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Vacinar leva só alguns instantes. A proteção fica para toda a vida. A campanha de vacinação chegou às escolas do município. Isso facilita o acesso e garante mais proteção para todos. É simples, rápido, gratuito e seguro. A Câmara Municipal de Pará de Minas apoia essa iniciativa. Vacinar é cuidar de quem mais importa. Câmara Municipal de Pará de Minas. Vacinação é para toda a vida. De volta com observações que hoje fala sobre os relacionamentos da atualidade. Bom, Clenderson, a gente fala agora então dos conflitos, né? Porque afinal, claro que uma relação, para ela ser saudável, também são necessários os conflitos, até mesmo para acertar as arestas ali. Mas quando esses conflitos começam a ser nocivos para uma relação? Olha, quando eu recebo casais, por exemplo, que chegam até o consultório e me dizem o seguinte: Henrique, eu não sei por que a gente está aqui, porque nós nunca tivemos conflito, nós nunca discutimos por nada. Daí eu começo a levantar algumas suspeitas, né? Realmente que tem alguma coisa de errado ali naquela relação, porque realmente os conflitos, eles são necessários. Por quê? Os conflitos, eles são como se fosse uma exposição de ideias, né? Então existem concordâncias e discordâncias. Quando nós falamos que a exposição é necessária, vamos imaginar o seguinte, que essa exposição é como se nós fôssemos ao médico. Quando nós vamos ali a uma consulta com o médico, nós precisamos expor o que está acontecendo com a gente, onde sentimos dor, para que ele possa avaliar, né, e ter um diagnóstico. Nos relacionamentos também é a mesma coisa. Nós precisamos falar para o nosso parceiro, para a nossa parceira, aonde dói, o que incomoda, o que nos aflige, né? Então, é a partir desse momento em que há um consenso. Consenso não é concordar, mas é respeitar apesar de não concordar. Então, os conflitos, eles passam a ser nocivos, eles são prejudiciais quando existe aí a acusação, os apontamentos, onde o outro fala: você é muito isso, você é muito aquilo, você é culpado por isso, você é culpado por aquilo outro. Então, quando existe um julgamento do outro, a pessoa, a partir desse momento, ela arma aquele mecanismo de defesa, todo o sistema de defesa dela, e a partir desse momento ela começa a não ouvir mais. Ela já não está mais aberta a ouvir o que o outro tem a dizer. Por quê? Ela sempre vai estar atenta para poder se defender. Então, quando existe a imposição, quando existe o julgamento, daí sim os conflitos são prejudiciais, porque o casal ele não quer resolver, eles querem ter razão, eles querem discutir, eles querem chegar ali àquele ponto em que o outro afirme: não, ok, você está certo, né? Mas é aquele velho ditado: às vezes é melhor ter paz do que ter razão.
né? Então tem gente que prefere dormir na cama, tem gente que prefere dormir no sofá. Depende do que a pessoa está buscando nesse sentido. Agora, tem até uma história, né? Os casais mais antigos falam isso, né? Não vá dormir brigado, porque senão já tem algo errado no seu casamento, na sua relação, né? Sim, sim. E olha, é um dito popular, realmente, já ouvi muito sobre isso também. Não vá dormir brigado com seu parceiro, com a sua parceira. E eu discordo um pouco dessa colocação. Por quê? O fator emocional também, ele implica nas discussões, né, e na intensidade do conflito. Então, às vezes, pode ser que o casal esteja ali meio alterado, um pouco nervoso, e é importante respeitar esse espaço do outro também. Então, se o casal tiver, né, com os nervos ali, a flor da pele, e tiver ali na hora de dormir, não dorme, não discute não. Espera passar, mas não posterguem isso, né? Deixa passar o emocional, deixa passar aquela raiva, irritabilidade, respira, né? Não vá alimentando aquilo e amanhã, né, quando acordar, daí o casal pode sim retomar, olha, isso aconteceu ontem, né? Então eu queria discutir, eu queria conversar sobre o que aconteceu, mas sem brigar, né? O fator principal da comunicação, Henrique, é a intenção. Quando você diz para o seu parceiro, para a sua parceira, olha, eu preciso conversar com você, a minha intenção é resolver. Então eu não quero brigar, eu não quero discutir, mas a minha intenção é chegar a um senso comum, a um denominador comum, né? Então eu não quero discutir. O que acontece é justamente essa imposição de ideias, essa imposição de fatos, né, onde o casal ali busca ter razão e não chegar a um consenso. Esse é o problema dos conflitos nocivos ao relacionamento. Agora, a gente também tem hoje em dia certas situações, tá muito fácil hoje as pessoas falarem porque está com o celular na mão, está com as redes sociais e tudo mais. A questão das relações abusivas. E aí pode-se, em determinados momentos, se distinguir o que é uma relação abusiva de uma relação que não está dando certo. E o que, na verdade, para que as pessoas possam entender, é uma relação abusiva, uma relação que infringe o meu direito, o meu limite, e que o outro está fazendo isso reiteradamente e, detalhe, conscientemente. Exatamente, intencionalmente, como falamos aqui agora há pouco. Ele sabe que ele está fazendo isso, né? E ele faz porque é a intenção, né, de provocar aquilo em você. Então, existe sim essa diferença. Um relacionamento abusivo, ele tem algumas características onde o direito do outro é extinguido, ele é retirado, onde a possibilidade, a individualidade do outro é completamente ignorada, onde o outro não pode se expressar, onde o outro ele é impelido ali a ter uma determinada vestimenta. Olha, com essa roupa você não sai. Ah, não, mas se você falar assim, então eu prefiro nem... Então, onde existe a retirada, onde o direito do outro se expressar é retirado, podemos dizer que é uma relação abusiva, onde a individualidade do outro é ignorada e o parceiro ou a parceira ele é impelido a fazer a vontade do parceiro nesse aspecto, excluindo essa individualidade. É uma relação tóxica, é uma relação abusiva. E as pessoas elas têm que se sentir, elas têm que perceber os sinais, como por exemplo, um sinal, um grande sinal de uma relação tóxica, uma relação abusiva, é quando o parceiro o tempo todo se sente culpado por alguma coisa, o tempo todo tem a impressão de que ele fez alguma coisa errada, né? Então é importante, não estou dizendo que isso seja um relacionamento abusivo, mas é o primeiro passo para que ela possa questionar. Peraí, por que eu estou me sentindo culpado? Eu realmente tenho culpa? Eu sou responsável por isso? Né? Você citou aí agora o que é completamente natural de uma relação que houve aquele desgaste natural também. E qual é o sinal, né, de uma relação desgastada que a gente percebe que aquela relação já pode estar chegando ao fim? É a indiferença, por exemplo. Tem uma frase que fala assim: o contrário do amor, o grande sinal que o amor acabou, não é o ódio, é a indiferença. Então é quando a gente deixa de se importar, quando a gente não quer saber se o outro está bem, se o outro está mal, não faz diferença. Se o outro
está assim ou está assado, não faz diferença. Então, a indiferença, quando a gente deixa de se importar com o outro, é um grande sinal de que aquela relação ou chegou ao fim ou está próxima do fim. Ok, então, Clêndice, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Reurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. Automação, materiais elétricos em geral, padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Vacinar leva só alguns instantes. A proteção fica para toda a vida. A campanha de vacinação chegou às escolas do município. Isso facilita o acesso e garante mais proteção para todos. É simples, rápido, gratuito e seguro. A Câmara Municipal de Pará de Minas apoia essa iniciativa. Vacinar é cuidar de quem mais importa. Câmara Municipal de Pará de Minas. Vacinação é pra toda a vida.
De volta com Observações, que hoje fala sobre os relacionamentos na atualidade. Bom, Clenderson, ao longo do programa nós viemos falando aí sobre problemas, sobre questões comportamentais, mas então vamos falar de solução, né? Afinal, a gente vai fechar aqui hoje com solução. Como hoje, se é que existe algum tipo de manual ou instrução para isso, ter uma relação saudável? Quais os bons hábitos para se manter uma boa relação, não só com o meu parceiro amoroso, mas também com a minha família, com os meus amigos, comigo mesmo? Bom, Henrique, primeira coisa que eu falo com as pessoas, como nós abordamos agora há pouco a questão da tecnologia, sobre o mundo digital, as redes sociais, primeiro passo, tomem cuidado com as informações de muitos gurus de relacionamento que surgem hoje em dia na internet, com fórmulas mágicas para relacionamentos perfeitos, né? Soluções aí milagrosas ou até mesmo com fórmulas para conquista, para sedução. Né? Precisamos ter cuidado com as informações que obviamente, não vamos generalizar, tem muita informação boa, tem muito conteúdo bom, né, que é disseminado aí nas redes sociais, válido também, mas precisamos tomar cuidado com o que nós absorvemos, porque às vezes a gente vê alguma coisa que a pessoa falou na internet, ela aplicou, mas deu certo para ela. Mas se eu aplicar, será que também vai dar certo? Pode ser que não. Então, é ter cuidado com as informações que nós absorvemos na era digital para aplicar na nossa relação. Né? Então, o primeiro passo é tomar cuidado com as influências que nós recebemos para que a gente não leve isso para dentro do nosso relacionamento. E um segundo ponto importante, diálogo. Desenvolver um bom diálogo, ter a capacidade de se conectar com o seu parceiro através de uma boa comunicação. Né? Ter uma fala mais assertiva, bem posicionada, mas também aprender a desenvolver uma escuta ativa. Como disse anteriormente, tão importante quanto falarmos, nos posicionarmos de forma respeitosa e clara no relacionamento, também é importante desenvolvermos uma escuta ativa e empática. Precisamos estar dispostos a ouvir o que o parceiro tem a dizer também. Bom, Cleiton, esse nosso tempo está acabando. Quais são aí suas considerações finais, principalmente nesse mês aí que a gente celebra os namorados? Bom, Henrique, primeiramente, obrigado pelo convite, sou muito grato pela oportunidade de estar aqui falando sobre relacionamentos com você e estar trazendo também essa mensagem para todos. O que eu quero dizer é que relacionamento, sempre vou falar sobre isso, eu sou chato, meus pacientes falam, Clênio, você é muito chato com isso porque você o tempo todo fala sobre comunicação, né? O tempo todo você fala sobre o diálogo e se as pessoas pudessem entender, se elas tiverem essa possibilidade, né, de compreender que a comunicação, o diálogo é algo fundamental para todo relacionamento, muitos relacionamentos hoje em dia, de fato, poderiam ser salvos. Uma pergunta, você sabe quanto tempo de diálogo um casal precisa ter, diálogo assertivo? Quanto tempo um casal precisa ter de diálogo por ano para que eles não cheguem ao ponto de rompimento no relacionamento? Não sei. 21 minutos por ano. Então, onde se tem uma ideia que os casais não estão tendo nem a oportunidade de conversar 21 minutos, uma conversa clara, franca. Então, o recado que eu quero deixar aqui para os casais é: conversem, dialoguem, se entendam, se escutem também. E amem muito. Está chegando aí o Dia dos Namorados, que os casais aí possam se ver como sempre, né? Como eternos namorados de fato, né? Sempre amando e entendendo que o amor nesse sentido ele não tem barreiras, não tem fronteiras, né? Desde que a gente consiga enxergar aí a possibilidade de amar e também nos permitirmos ser amados. E não é só no dia 12 não, viu gente, né? Porque não adianta nada, né? Criar todo um cenário ali no dia 12 e ao longo do ano viver o inferno, então cuidado com isso. Cleiton, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigado, Henrique, pelo convite. Bom, e obrigado a você também que assistiu a Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação
comunicação no 999933060. Você também quiser mandar sugestões de pauta por lá ou algum assunto importante, também está liberado. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!